Olá pessoal, hoje nós vamos mergulhar em uma reflexão profunda sobre o anime 100 Coisas para Fazer Antes de Virar um Zumbi e a relação que a gente tem muitas vezes com o trabalho, que tem causado uma série de repercussões e problemas na nossa saúde, tanto físico e mais ainda na saúde emocional. Muitas vezes isso não é tão divulgado. Com certeza a gente já conhece uma ou outra pessoa que tem um emprego que ela não gosta, que ela odeia, que deixa ela insatisfeita, deixa ela triste, mas por necessidade econômica que a gente precisa trabalhar e para sustentar, comprar nossas coisas. Muitas vezes a gente acaba nos destruindo mentalmente, nos desgastando, estando muitas vezes em um ambiente tóxico, em um ambiente em que ocorre assédio, em que ocorre a exploração do nosso trabalho. A gente não se sente valorizado, então todas essas coisas estão envolvidas no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, fiz com muito carinho. E vamos lá. O anime 100 Coisas para Fazer Antes de Zumbi, ele tem uma premissa interessante e bem diferente. O protagonista Akira, ele sonhava em trabalhar em uma agência e ele chega todo encantado no novo ambiente de trabalho, acreditando que esse é o trabalho dos sonhos da vida dele, que ele ia conquistar muitas coisas, que ia ser interessante. No primeiro dia ele vê tudo colorido, tudo muito magnífico. Então muitas vezes a gente faz essa projeção, né, do nosso futuro, de como vai ser o trabalho, de como vai ser as coisas que a gente vai fazer, que vamos poder usufruir. E a gente muitas vezes se encontra nessa realidade e a gente vê que não era exatamente como a gente pensava, né? Eu estou passando por isso em diversos aspectos da minha vida. Queria ser professor, não vi a dificuldade que era tratar de adolescente, vários problemas dentro de sala de aula, o estresse, o cansaço, você chegar a dar um barulho estrondoso na sala de aula, você ter que acalmar os alunos, você ter que fazer muitas vezes papel de pai e mãe, você fazer papel de psicólogo, ouvir. É muito desgastante chegar em casa muitas vezes cansado, exausto, mentalmente, querendo só ficar em silêncio, nenhuma perturbação, nenhum barulho. Querer só ficar com você mesmo, porque o barulho é extremamente alto, né? E assim, agora eu também tô passando por isso aqui no YouTube. Imaginava que era simplesmente pegar a câmera, gravar e tudo certo. E não, tem todo um trabalho por trás, toda uma dificuldade para trás, que só quem tá naquela situação consegue ver, né? Muitas vezes a gente não consegue ver a realidade do outro na sua plenitude. Primeiro porque o outro ele é diferente de nós, então por mais que a gente passe pela mesma situação do outro, a gente mesmo assim vai ter nossa própria visão e nossa própria interpretação sobre aquilo, né? Já que nós somos seres diferentes, seres complexos, que agem de forma diferente dependendo do contexto, dependendo da nossa forma de viver. Mas a gente consegue ter uma noção melhor quando a gente passa realmente na pele. E é o que ocorre com o protagonista Akira, ele sonhando com esse glamour do trabalho e tal, ele aos poucos vai reparando que aquele trabalho não era o que ele imaginava ser, não era tão legal assim. E aí começa o problema que se passa no anime. Se você não se identifica muitas vezes com o protagonista, dele ver as coisas sem cor, ele viver para trabalhar, chegar exausto, trabalhar o dia inteiro, dormir pouco, já ter que trabalhar, viver para o trabalho, você com certeza conhece alguém ou pessoas próximas que agem assim, que são assim, a não ser que você seja de uma família rica, né? Ou uma classe média bem alta. Mas a maioria da população brasileira vai se identificar com isso que eu tô falando, que é o cansaço, não só do trabalho, mas de toda a dinâmica de ter que ir trabalhar, acordar cedo, voltar, demorar horas no ônibus, em pé, um monte de gente perto de você, você sem conseguir ter muitas vezes um espaço para ficar nem em pé direito. Então isso é comum na vida das pessoas, a vida dos brasileiros. E a gente vê uma realidade ainda mais cruel do Japão, porque no anime o protagonista ele trabalha muitas vezes sem ganhar, né, hora extra, e eles fazem umas disputas bem tóxicas e bem idiota de quem está trabalhando mais sem receber, de quem fica mais horas sem dormir. É um ambiente extremamente horrível. E o protagonista se sente na situação de virar uma mera ferramenta, um mero objeto dentro de uma estrutura do trabalho em que ele não se sente mais valorizado como ser humano. E a gente muitas vezes é levado a se tornar máquina, né? A estar produzindo o tempo todo, a estar sempre em alta, sempre fazendo
uma coisa aqui, sempre agradando o chefe, sempre sendo mais produtivo, mais criativo, e a gente muitas vezes esquece outras partes da nossa vida e vive para o trabalho, né? Então o protagonista, ele muitas vezes não tinha nem tempo para poder gastar esse dinheiro que ele recebia, já que ele estava numa situação em que ele só vivia de fato para o trabalho. Além desses fatores comuns que ocorrem para a maioria das pessoas, muitas vezes no ambiente do trabalho a gente sofre situações de humilhação, sofre situação de incerteza, de dúvida quanto ao nosso futuro ali, de injustiça, né? De ter certas pessoas que são mais privilegiadas do que outras, de ser mais puxa-saco, né, como a gente usa normalmente, a situação de assédio, imposições de regras, de estruturas que a gente tem que ser obrigado a seguir a cartilha que é programado para a gente fazer. E essas situações, elas são agravadas ainda mais quando você é pobre, né? Quanto mais vulnerável socialmente você é dentro dessa estrutura, mais você sofre nessas relações de trabalho, mais degradante, mais vexatório é esse emprego, né? De você estar numa condição de ter que tratar esgoto, ter que pegar lixo, muitas vezes as pessoas não cuidam e pega caco de vidro. Muitas vezes em uma situação em que você está na base dessa pirâmide, é tratado como um lixo humano, como alguém que não é um ser humano, e diversas situações que podem acabar destruindo a nossa saúde mental. Esses vários sentidos de humilhação e dessa estrutura do trabalho foi visto por Freudenberg como uma questão central na origem da síndrome burnout, né? Que ele descreveu como o esgotamento profissional. Mas esse termo burnout, ele tem outros significados, né? Ele é um termo extremamente complexo, mas que vem sendo mais usado ultimamente. Outros autores, como Clot, ele percebeu que essas relações tóxicas no trabalho, essa relação na saúde mental, ela pode ser uma coisa que causa sintomas de depressão, ansiedade na nossa vida contemporânea. E está também vinculada à nossa perda de reconhecimento. Se a gente for olhar em outros períodos da história, por exemplo, a pré-história, o ser humano, ele não foi feito para somente trabalhar. A gente hoje trabalha de uma forma maior do que na pré-história, por exemplo, mas trabalha menos em comparação com outros períodos. Mas usando a situação da pré-história, o ser humano trabalhava seguindo o fluxo da natureza, né? Dormia no horário que um pouco depois que o sol se punha, acordava um pouco depois que o sol nasce, né? Então essa estrutura de plantar no horário certo, de colher na época certa, era mais simples, não tinha tanta tecnologia, obviamente, como a gente tem hoje, mas era uma estrutura que não sugava tanto o indivíduo, né? Já que ele também vivia em comunidade com outras pessoas próximas, amigos e familiares, em que ele podia ter momentos de lazer dentro do próprio trabalho, né? Então vamos pensar tribos indígenas, né? Então eles fazem as coisas juntas, aí vai tomar banho no rio, caça aqui com o filho, pesca ali no rio, e aí pega o suficiente para poder se alimentar e alimentar sua família, nada além do que possa destruir a natureza, o meio ambiente, e eles vivem de forma feliz nessa simplicidade e nessa estrutura que eles adotaram para a vida deles. Mas a gente, quando vai estruturando mais formas de ganhar dinheiro e mais formas de sustento, mais tecnologias, a gente acaba tendo que trabalhar mais e muitas vezes fica refém desse trabalhar mais, né? Eu citei um vídeo recentemente, a questão do trabalho, né? Por exemplo, antes a moradia ela era de graça, né? Até pertencia a todos, né? Então você tem ali a sua família, você ali naquele mesmo espaço, naquela mesma vila, naquela mesma aldeia, você vai e faz uma cabaninha para você e sua família, quando você vai dar origem a uma, né? Hoje em dia não, o aluguel ele é extremamente caro, você não encontra aluguel aí menos de R$ 1.000, por exemplo. Financiamento, você financia uma casa em 30 anos. Certas coisas com o passar do tempo pioram e outras melhoram, né? Mas essa relação do trabalho, é importante a gente ter essa noção de que o ser humano ele não foi programado somente para trabalhar, e sim para viver em todos os aspectos, em todos os sentidos que a nossa vida propicia. Um boom nessa estrutura de como a gente vivia na pré-história, ela pode ser percebida principalmente pela Revolução Industrial. Não que antes as pessoas não trabalhassem muito, né? Na própria Idade Média,
O servo, ele trabalhava praticamente o dia todo, pagava uma série de impostos, a maior parte do trabalho dele ia para o senhor, né? E vivia uma vida bem regrada. Tinha um espaço ali para ele cultivar, plantar alimentos e colher, mas era uma vida muito limitada, mas uma vida que era claramente medieval, porque tinha um risco muito grande de viver fora dos muros, fora dos feudos. Então meio que valia a pena e compensava ele ter essa segurança ali dentro dos feudos e dentro do espaço da nobreza, dentro do espaço do senhor feudal, ao invés de viver lá fora e correndo risco de morrer, de ser assaltado e uma série de problemas que envolvia a Idade Média. A Revolução Industrial, ela deu um boom porque deu um crescimento muito grande das cidades. Então o ser humano, ele começa a trabalhar de uma forma mais sistematizada, mais organizada e muitas vezes robotizada, né? Os filmes do Charlie Chaplin mostram muito isso, né? Uma pessoa mexe um parafuso assim, a outra faz um movimento assim, então é um trabalho que cada um faz exatamente a mesma coisa, né? Trabalho padronizado, mas você não tem uma relação do todo que está acontecendo ali. E essa estrutura e esse surgimento do capitalismo, ele acabou influenciando a nossa necessidade da riqueza material, que traz também diversas soluções, diversas tecnologias. Obviamente a gente não pode negar esses benefícios, mas também traz uma série de questões mentais e saúde mental problematizada por conta disso. Nas grandes fábricas, crianças tinham que trabalhar de carvão, um trabalho extremamente degradante. As mulheres trabalhavam, recebiam bem menos que os homens. Não tinha uma vida digna, né? Não tinha uma vida digna. Por meio de revoltas, movimentos trabalhistas e operários, os trabalhadores buscaram novos direitos e mais garantias, né? A ter mais liberdade, ter mais qualidade de vida. E isso, com muita luta, com muita dificuldade, a gente conseguiu conquistar, né? Não foi dado de graça pra gente, foi conquistado. Então eu costumo dizer que toda filosofia, toda forma de pensar, ela tem benefícios, né? A gente muitas vezes fica fechado em uma linha de pensamento. Mas, por exemplo, eu particularmente eu gosto do capitalismo, mas as ideias socialistas ajudaram a melhorar o capitalismo, porque o capitalismo, em sua essência, ele é extremamente explorador. Então, se não tivesse esses movimentos de contracultura, de tentar melhorar o sistema, ou muitas vezes tentar derrubar, vamos dizer assim, ele acaba melhorando o próprio sistema em si, né? Como foi o caso dos movimentos operários, que era muito embasado, né, na linha marxista, na linha socialista, mas acabou contribuindo para melhorar o capitalismo, né? Viver uma mais social-democracia, né? Vamos dizer assim. Então o capitalismo ele abriu mais espaço para os operários por conta desses sindicatos, desses movimentos dos próprios operários em busca de mais direitos. No anime a gente vê o protagonista ele vendo tudo cinza. A gente pode fazer alegoria à depressão, ansiedade, burnout, que é um distúrbio psíquico, né, causado pela exaustão extrema, pelo cansaço extremo, pela cobrança extrema, e normalmente ele está vinculado ao trabalho. Então o protagonista ele se vê um robô extremamente cansado, extremamente desgastado, que só chegava em casa, ia dormir, comia besteira também, não tinha uma alimentação saudável, vivia no lixo dentro da própria casa. Ele só existia e no outro dia já ia trabalhar. E a gente vê muitas pessoas, infelizmente, passando por isso, né? Como eu falei, quanto mais pobre a pessoa é, historicamente, inclusive, não só na nossa época e não só no capitalismo, os mais pobres eles se enquadram mais nessa situação de viver como um robô, de existir, né? Porque não é oferecido a ele trabalho de qualidade, não é oferecido muitas vezes acesso à educação, muitas vezes nem pode parar para estudar, muitas vezes nem tem tempo. Então essas questões elas são mais agravadas com a pobreza. O anime deixa uma lição muito interessante, que é a questão das nossas prioridades, né? O protagonista, nessa situação em que ele não vê saída, muitas vezes ele não tem nem tempo para refletir, né? Esse conceito inclusive é usado por Karl Marx, alienação, né? Que o sujeito ele está alienado em relação ao trabalho, à sua vida e tal. Então ele estava alienado, esse protagonista. Começa um apocalipse zumbi. É engraçado a gente ver que nessa situação extrema de ele poder perder a própria vida, a própria existência, ele encontra uma saída e ele fica extremamente feliz no anime
começa a ficar colorida a vida dele. Antes estava tudo em preto e branco, pra gente ter essa sensação de depressão, de ansiedade, de burnout. Ao acontecer o apocalipse zumbi, tudo fica colorido, ele começa a ver o mundo de uma forma mais bela e ele faz uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi. E nessas coisas ele começa a anotar planos que ele tem para o futuro, planos mais de curto prazo, de longo prazo. E essa organização ela é interessante para a gente ter, né? E o protagonista ele se vê na situação de que agora ele está feliz porque não vai ter que trabalhar, ele não vai precisar ir trabalhar. A gente muitas vezes perde essa essência do que é prioridade na nossa vida, e a gente tem que ver que o ser humano ele não foi programado somente para o trabalho. O trabalho é uma parte da gente, é uma parte importante, mas ela não é a única, né? Então ele ao perceber isso, ele começa a fazer essa lista do que ele quer fazer, e é legal a gente ter isso também, né? O próprio Marco Aurélio, um dos grandes imperadores romanos, no livro Meditações dele, ele escrevia o que ele queria fazer, o que ele fez, o que ele precisava melhorar. Então essa reflexão é muito interessante. Essa filosofia estoica tem um pensador muito interessante que é o Sêneca, que ele tem uma frase: não existe vento favorável para aquele que não sabe onde deseja ir. Que é a pura verdade, né? Aquele que fica perambulando, ele não sabe muito o que quer, não tem um foco naquilo que ele quer realizar, nenhum caminho vai ser favorável, né? Nenhum caminho vai ser favorável a esse navegante que não sabe para onde ele quer ir, né? Se é para o norte, para o sul, onde é esse lugar que ele quer chegar. E é essa lista de coisas que o protagonista começa a escrever, ela é importante para a gente fazer essa reflexão também, né? Aonde a gente quer ir, nossos vários aspectos, nas nossas várias formas de viver, em relacionamento, em finanças, em qualidade de vida, em lazer. Então é importante essa lista, né? Interessante essa forma de pensar para você ter um foco do que vai fazer, né? E reservar também um tempo para lazer, um tempo para família, um tempo para viver em comunidade, não se desgastar tanto no trabalho. Antes de continuar, não esqueça de deixar o like se esse vídeo foi interessante para você, compartilhar para outras pessoas, para a gente espalhar mais conhecimento de história e reflexões, para a gente entender melhor a nossa realidade e fazer mudanças significativas nela também. Deixe no comentário sugestões de outros vídeos que eu posso fazer também. Então, assim, ao mesmo tempo que o trabalho ele está em todas as épocas históricas, o lazer também está, né? Então o ser humano sempre vê essa necessidade de dançar, de ter festa, algum tipo de festividade religiosa. Tem alguns aspectos que se repetem na nossa natureza, então a gente não pode dar foco somente no trabalho, viver somente para ele. É importante ter um momento espiritual, é importante ter um momento de lazer, é importante ter um momento com a família. E essa lista que o anime coloca como sugestão, né, ela ajuda nessa organização da gente viver plenamente. E não tem vida plenamente somente no trabalho, somente focando em um aspecto. E procurar alternativas, né? Hoje em dia tem várias outras formas que pode ser interessante para sair dessa estrutura, né? Concurso público, empreendedorismo, trabalho de freelancer, essas mídias digitais também, ser criador de conteúdo. Então é importante a gente pensar as possibilidades para não ficar preso nesse trabalho que a gente muitas vezes odeia, né? Buscar soluções para poder sair dessa situação, porque viver numa vida assim como um zumbi, ela não é uma vida interessante, ela não é uma vida digna. E é importante a gente resgatar muitos desses hábitos dos nossos antepassados, né? De ter rotina para dormir, um horário certo de dormir, ter uma alimentação saudável, acordar cedo também, sempre que possível, né? Óbvio que cada um tem uma rotina, muita gente trabalha em escalas que é à noite, aí não dá para seguir isso, mas no natural da coisa, a gente seguindo o fluxo da natureza, como eu fiz um vídeo também com o Cacique Júnior, a gente vive melhor, né? A gente tem uma melhor qualidade de vida, está em contato também com a natureza, com coisas que a gente gosta. Essa lista ela é muito subjetiva, que o anime coloca, a gente consegue perceber isso, porque cada um tem um gosto diferente, sei lá, um gosta de jogar futebol com os amigos, outro gosta de ir para festas, outro gosta de ter momentos com a família, um churrasco. Então essa lista ela é interessante, mas ela é subjetiva e ela depende muito de quem está escrevendo, né? É necessário a gente encontrar, sim, esse equilíbrio saudável entre trabalho, lazer. Inclusive vários países da Europa, normalmente os países escandinavos, eles estão diminuindo a rotina de trabalho, né? As pessoas estão trabalhando menos horas por dia. Inclusive estão sendo mais produtivas porque estão mais felizes.
É uma sugestão interessante, né, das pessoas ter mais tempo livre também e ser produtiva no tempo que tiver no trabalho, ou trabalhar à distância, né, a pessoa trabalhar em casa também tem uma qualidade melhor, algumas vezes, nem todas. E essas sugestões elas são interessantes para a gente refletir e analisar a nossa relação com o trabalho e a nossa relação com o mundo à nossa volta. Esse trabalho teve muita pesquisa, esse vídeo, muitos estudos. Todos eles vão estar aí nas referências também do vídeo para não ficar citando nos artigos científicos que falam dessas coisas, esses problemas da saúde mental que têm ocorrido no mundo do trabalho, né, por conta do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas e deixar suas sugestões aqui no comentário. Agradeço a audiência de vocês. É isso aí, falou!